Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto bastante interessante, um assunto que algumas pessoas às vezes até pensam, mas não elaboram muito bem, né? Então, muita gente acha que o budismo é coisa de oriental, que para ser budista é preciso imitar japonês ou chinês, é preciso comer arroz grudento de palitinho, é preciso andar de chinelinho de palha e dizer Hai Sensei, se submetendo sempre a um grupo estrangeiro, né, que manda nos brasileiros dentro do próprio Brasil. E muitos acreditam, inclusive, que ser budista, ou que para ser budista é necessário você se distanciar das suas próprias origens étnicas, né, que estariam representadas aqui no nosso caso pelo cristianismo. Então nesse vídeo eu vou mostrar a vocês a falsidade dessa visão e mostrar que o budismo não é propriedade dos asiáticos, não é propriedade dos japoneses, não é propriedade dos chineses, dos tibetanos, etc. E antes de começar, eu gostaria de lembrar você, se você tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, aqui na descrição deste vídeo você vai encontrar os links para você adquirir essas minhas obras em e-book. E se você tem interesse neste livro aqui, o livro físico, curso elementar de maçonologia, então também na descrição do vídeo você encontra o meu e-mail, e aí você me manda um e-mail com seus dados postais, seu CEP, seu endereço, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários mais valor do frete e valor do livro pelo correio, e você deposita, me avisa e eu envio para você pelo correio. Caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografarei em seu nome ou nome de alguém que você queira presentear, com muito prazer. E não se esqueçam também que aqui na nosso canal, né, nosso canal Transcendência, tem uma página lá no Apoia-se. Então, se você gosta do canal, se você acha que o canal é útil, que tem materiais interessantes, que tem, enfim, coisas interessantes, importantes, que está de alguma forma contribuindo para o seu crescimento, não deixe de nos apoiar com qualquer quantia. Muito importante para que o canal possa se manter ativo, para que nós possamos estar sempre melhorando coisas no canal, né? E tudo aquilo que vocês já sabem. E se você gosta desse tipo de tema, se você quer aprofundar esse tipo de tema, também não deixe de conhecer a nossa Escola da Tradição Primordial. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para você conhecer a Escola da Tradição Primordial. Lá você terá acesso a livros, a textos, a discussões, a traduções, a aulas, a cursos que podem aprofundar muito o tipo de temática que nós desenvolvemos aqui no canal Transcendência. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar os vídeos, de deixar o seu like. Muita gente esquece de deixar o like, gosta do vídeo e esquece de deixar o like. Ou não gosta do vídeo e esquece de deixar o unlike. Então deixe o seu like ou o seu unlike, né? E nos ajude aqui a fazer o canal um pouco mais conhecido, ok? Então, sim, eu tenho uma página, eu tenho um perfil no Instagram agora também. Então, se você gosta desse tipo de temática, eu estou sempre colocando algumas coisas lá que eu acho interessante. Então, me siga lá no Instagram, transcendência, arroba transcendência André Muniz. Então, transcendência André Muniz lá no Instagram, e você vai acompanhar as minhas postagens sobre assuntos que eu acho interessantes ou sobre coisas bobas da minha vida mesmo, ok? Então, vamos lá. Então, para começar, vamos falar das origens do budismo. O budismo ele é uma doutrina metafísica que se manifesta ali por volta do século VI antes da Era Comum, né, ou Era Cristã, lá na Índia. E esse é um período onde estão ali em efervescência os chamados movimentos de Shramanas. A palavra Shramana significa aquele que se esforça, o asceta, né? Ou seja, é um título para um renunciante, para um monge asceta, né? E na literatura védica esse termo também, Shramana, aparece como um epíteto lá para os rishis, né? Os rishis são sábios, né? Os videntes védicos, então eles também são chamados de Shramanas. E os movimentos de Shramanas, eles buscavam a restauração da pureza
da sociedade védica, né? Essa pureza que tinha sido perdida através ali do mecanicismo ritual, né? Da deturpação do verdadeiro significado das castas, do eternalismo, do sacrifício de animais, etc. E como eu já falei em alguns vídeos aqui, o Buda ele não era um revolucionário, né, que era contra os Vedas, né, ou que desprezava a tradição, como muitos neobudistas querem fazer parecer. Ele não era um revolts da época, não, tá? O Buda ele se insere num movimento histórico onde há fortes, aliás, se insere num momento histórico onde há fortes movimentos daqueles que querem o retorno à verdadeira tradição. Então, quase que a gente poderia dizer que eram movimentos de zelotes, né, de pessoas que queriam um retorno à pureza tradicional e que viam a decadência da sociedade védica na época. E o Buda deixa muito claro que a sua doutrina é uma doutrina de origem nobre, né, ária, e que ele mesmo viria, né, de um clã ária e exigia o devido respeito, né, à sua condição. Aliás, se você não acredita nisso, você acha que é só uma coisa do maluco aqui, leia lá o Ambata Sutta, né? O Ambata Sutta fala um pouquinho sobre isso. E o termo ária, ele se refere a um determinado tipo de conduta, né, a um estado espiritual conquistado também através dessa conduta, né? Então tem o caminho ária, né, ária amarga, né, ambos preconizados aí pelos conquistadores vindos do norte, que se denominavam arianos e que civilizaram a Índia e outros locais do mundo, né, inclusive a Europa, em um período muito recuado da história. Então nós temos aqui a nossa primeira pista, o Buda histórico, né, Siddhartha. Siddhartha era um indo-ariano, né, ou seja, alguém com as mesmas raízes étnicas da Europa, da Ásia Central, ali de regiões como o atual Afeganistão e Paquistão, e de grande parte da América, ou seja, os eurodescendentes que se fixaram na América. Então Buda não era chinês, Buda não era japonês, Buda não era tailandês e Buda não era tibetano. Os sutras dizem inclusive que ele tinha olhos azuis. Sendo assim, se um chinês ou um japonês diz que os ocidentais não conseguem compreender o budismo, então eles estão dizendo, né, que o próprio Buda não conseguia entender. Ou seja, se vocês não querem os gaidins, né, os estrangeiros ou os guelo nos seus templos, a primeira coisa que vocês devem fazer é tirar a estátua de Buda, porque ele não era chinês, nem japonês, nem tibetano. Muito bem. Então, apenas ali 2 séculos depois do falecimento do Buda histórico, ou seja, no século IV, antes da Era Comum, né, e se estendendo até o século V da Era Comum, ali na região da Ásia Central, no território que é atualmente o Afeganistão e o Paquistão, houve o florescimento de uma cultura greco-budista. Né? No norte ali do atual Afeganistão, na região conhecida como Bactria, né, desde os tempos ali das conquistas do Alexandre Magno, né, em 326 antes da Era Comum, né, havia reinos que eram culturalmente gregos. Né? Então primeiro apareceria ali o Império Seleucida, né, e mais tarde o reino greco-bactriano, a partir do ano 250 antes da Era Comum. E aí o rei Demétrio I, ou Dimitrios I, ele invadiu a Índia, né, até Pataliputra no ano 180 antes da Era Comum. Estabeleceu ali um reino indo-grego que duraria em partes do norte da Índia ali por um bom tempo. E é dessa influência que surgiram as imagens, né, as imagens antropomórficas dos deuses indianos e também dos Budas e dos deuses budistas. E o rei Menandro que reinou ali entre 160 e 135 antes da Era Comum, ele se converteu ao budismo. Então o rei Menandro, ele se converteu ao budismo, e o Milindapanha quer dizer perguntas de Menandro, né? Chamavam Menandro de Milinda. Né? Então Milindapanha é um texto budista que registra um diálogo entre o Menandro e o sábio budista Nagasena. Né? E aí as moedas da época do Menandro retratam o Menandro como rei salvador, e há várias referências a Buda, inclusive a imagem de Buda escrito Buda em grego e a roda de Dharma.
né, o Dharma Chakra, né, aquela roda de 8 raios. E os restos mortais do Menandro, eles foram depositados em stupas, né? Stupas são torres votivas budistas. E os sucessores do Menandro, eles inscreveram a fórmula, né, seguidor do Dharma, em várias moedas, né? Então eles também eram budistas, eles também queriam, de alguma forma, fazer referência ao Menandro, né? E vamos deixar bem claro aqui, né? Esses reis, eles também colocavam a própria figura, né, realizando o Vitarka Mudra, né? Vitarka Mudra é assim, né? Então eles faziam a própria imagem realizando o Vitarka Mudra. Então vamos deixar bem claro aqui, né, com todas as letras. A China recebeu o budismo no século I da era cristã, né? E só depois disso o budismo chegaria à Coreia e ao Japão. Em outras palavras, a cultura ocidental clássica, ela teve contato com o budismo muito antes das culturas do Nordeste e do Leste da Ásia. Nossa cultura ocidental já teve há muito tempo contato, né, com a cultura budista, muito antes das culturas orientais. E o Milinda Panha, que eu já citei, ele apresenta um estilo claramente influenciado pelos diálogos platônicos, né? No Mahavansa, o Mahavansa, quer dizer, a Grande Crônica, né, é uma obra budista do século V da Era Comum, e ali no Mahavansa é relatado, né, que durante o reino do Menandro, um monge grego chamado Mahadharmarakshita, né, ele conduziu 30 mil monges budistas da cidade grega de Alexandria, não é a Alexandria do Egito, mas a Alexandria do Cáucaso, que ficava ali a 150 quilômetros da atual Cabul, no Afeganistão, né? Então ele conduziu esses monges dessa cidade de Alexandria até o Sri Lanka para um rito de dedicação de uma stupa, né? Uma torre votiva, como eu já expliquei. E isso indica que os gregos, sob o reino de Menandro, eles tinham uma liderança e um envolvimento muito forte, né, no budismo da época. E aí há uma série imensa de relatos, né, que demonstram o envolvimento com o budismo. Então Teodoros, por exemplo, Teodoros era um governador civil de uma província, e ele é descrito, por exemplo, entronizando as relíquias de Buda. E manuscritos budistas em grego foram encontrados no Afeganistão, né, louvando ali vários Budas, incluindo menções de Budas exclusivamente do Mahayana, como é o caso de Lokeshvara Raja Buda, é citado textualmente em grego, né, o Lokeshvara Raja Buda, e muitos filósofos gregos, incluindo Pirro, Anaxarco e o Onesícrito, eles acompanharam Alexandre o Grande nas suas campanhas, né, e durante 18 meses que eles estiveram lá na Índia, eles interagiram com ascetas indianos, né, e foram diretamente influenciados pelas suas doutrinas. Então o filósofo cirenaico Egesias, ele foi, por exemplo, influenciado diretamente pelos missionários budistas do rei Ashoka. E numerosos trabalhos artísticos mostram essa interação entre a cultura grega e o budismo, né, como as peças ali sobreviventes da região de Gandhara. Aliás, como eu já falei, né, só para reforçar um pouquinho, a representação antropomórfica de Buda em forma de estátua é um dos resultados da influência grega. Então há imagens ali em que o Buda aparece acompanhado de deuses e semideuses gregos e vestindo o imation, né? Que era uma veste característica grega. E o cabelo enrolado do Buda e a Ushnisha é aquela protuberância que tem no topo do crânio de Buda, aparentemente eles derivam do estilo do Apolo de Belvedere, né, que é uma obra ali do ano 330 antes da Era Comum. E os monges gregos, eles desempenharam também uma função direta na alta hierarquia do budismo da época, né, e também na disseminação do budismo. Aliás, o Bodhidharma é uma figura semimítica que é tão cultuada entre os chineses e seguidores da escola Chan. Ele é descrito nos textos chineses como Pie-Hu, né? Pie-Hu quer dizer barbado de olhos azuis, né? E de acordo com o tratado chinês do século VII, o Liangshu, né, 5 monges de Gandhara, eles viajaram
no ano 485 para Fusan. Fusan, quer dizer, era o país no extremo leste, além do mar. Provavelmente Fusan era o Japão, né, onde esses monges introduziram o budismo. Então os grandes irmãos ali, o Asanga e o Vasubandhu, que eram fundadores da escola Yogacara, eram dessa região de Gandhara, né? Eram ali de uma região de cultura helenística, né? E haviam monges budistas também em Alexandria, do Egito, né? A mais importante capital ali da cultura helenística. Bom, o que mais que tem de interessante para se falar sobre isso? Bom, se você é ocidental e adora imitar tibetano, falar tachidelek, né, e adotar costumes tibetanos, como se isso fosse igual a ser budista, então eu tenho péssimas notícias para você. O budismo ele só chegou ao Tibete na Idade Média, né, na nossa Idade Média. Então ele só chegou ali entre os séculos 7 e 9, já da Era Comum. Ou seja, as primeiras traduções para o tibetano de escrituras budistas só aconteceram lá no reino de Songtsen Gampo, né, que entre os anos 618 e 649 da Era Comum, ou seja, apenas 10 séculos depois do budismo ter florescido no Ocidente. Então, quando o Dalai Lama fala não, porque o budismo foi transmitido por nós e que os ocidentais têm que se submeter, ele demonstra ignorância, né? A ignorância dele na questão. Porque não foram eles que, né, transmitiram coisíssima nenhuma. Foram os reinos ocidentais que transmitiram para ele. E o que eu vejo hoje são ocidentais ignorantes, né, que acham que para ser budista é necessário mudar de nacionalidade, ficar chupando japonês, chinês e tibetano, né, sendo dependente das instituições deles e acreditando na mentirada de que eles compreenderam algo, né, que nós ocidentais, que a nossa mente ocidental não pode compreender. O Julius Evola, no Doutrina do Despertar, um livro que eu já fiz um vídeo aqui a respeito, ele fala justamente, né, que o budismo reflete o verdadeiro estilo clássico, né, o nobre estilo, o mais nobre estilo do antigo mundo áreo mediterrâneo. Estilo esse que o homem ocidental se esqueceu pouco a pouco por ter ficado sob outras influências estrangeiras. Então os caras eles vão lá para o Japão admirar o deus Fujin, né, o deus do vento, por exemplo, Fujin, que está lá representado nos templos japoneses, e não sabem que aquele ali é uma versão budista do deus Bóreas, né? Eles não sabem disso, coitadinhos. Bom, se você já viu alguns vídeos aqui do templo onde eu atuo, com certeza você notou o ar oriental, mobiliário, né, os nomes, etc. Então você deve estar se perguntando por que alguém que defende a não submissão aos orientais tem um templo todo oriental e veste paramentos orientais, etc. Então eu vou responder com muita tranquilidade. Eu não tenho dinheiro suficiente para mandar fazer modelos exclusivos em estilo ocidental para o meu templo e nem para pagar desenhistas, projetistas, etc. para fazer as roupas, né, que vão lá, que pesquisem como eram os paramentos dos monges greco-budistas para mandar fazer igual. Ou seja, eu compro o que tem disponível, né, e o que tem disponível hoje em dia é o padrão oriental. Da mesma forma, eu não desvalorizo o patrimônio intelectual que foi acrescentado pela cultura chinesa ao budismo. Né? Afinal, eu sou seguidor de uma escola exegética fundada na China, Tiantai. Né? Só que, no entanto, eu não endeuso esse patrimônio. Né? E lembro também que o primeiro patriarca da escola Tiantai não é chinês, mas é Nagarjuna, um indiano, né? Alguém que nunca pisou na China. Né? E o seu sucessor, o Huiwen, que era um chinês, nunca pisou, por sua vez, na Índia. Né? E nasceu 4 séculos depois da morte de Nagarjuna, o que demonstra bem o tamanho do papo furado da linhagem ininterrupta e de que você teria que ir para outro país para receber o Dharma de um mestre ancestral. Ou seja, Huiwen nunca pisou na Índia, né, e recebeu o Dharma de Nagarjuna. E Nagarjuna, por sua vez, nunca pisou na China e é considerado o patriarca, o primeiro patriarca da linhagem Tiantai, que depois de Huiwen é uma linhagem chinesa. Né? Eu recebi as minhas ordenações e iniciações por parte de clérigos budistas vindos de linhagens orientais. Só que, no entanto, eu nunca
eu nunca acreditei em uma suposta superioridade asiática em questões budistas, né? Eu acho profundamente ridículo ver brasileiros brincando de cosplay de chinês ou de japonês, né? Recitando mantras em falso sânscrito niponizado, sinicizado ou com pronúncia tibetana, né? Então acordem, a língua de vocês, a língua portuguesa, ela é mais próxima do sânscrito do que essas línguas orientais. Então é ridículo ver vocês aí recitando, imitando pronúncia dos estrangeiros. É ridículo ver brasileiro recitando sutra em chinês ou em Kanbun. Né? Kanbun é a leitura japonesa do chinês. Essas versões em chinês, elas são meras traduções. Né? Então, se é para recitar a tradução, recite na sua língua. Né? Se for recitar o original, recite em sânscrito. Ficar recitando tradução de outra língua, é um monte de brasileiro batendo lá o Mukugyo ou Muyu e recitando uma tradução. Então pense um pouquinho quanto isso é ridículo. Né? Então entendam de uma vez por todas que as instituições asiáticas elas querem manter o domínio sobre os budistas ocidentais. Né? E isso é por uma simples questão financeira. Os templos eles pagam taxas para suas matrizes, né? Lá no exterior. Então, se você vê um templo aí, né, com um monte de brasileiro lá, monge e tudo mais, esses monges eles pagam taxa, eles pagam anuidade para sua matriz. O templo paga uma anuidade para sua matriz. Então, é dinheiro envolvido, né? As colônias asiáticas elas fazem dos templos meros centros culturais, né, de saudosismo da terra natal. Então, são essas colônias que elas sustentam os templos e o que sendo assim, quem detém o domínio financeiro, elas determinam o que se faz ou o que se deixa de fazer neles. Né? Então os brasileiros eles são sempre personagens secundários nessa história, ou terciários até, nesses meios. Né? Não tem nada a ver com o budismo ou com a ortodoxia de uma determinada linhagem. É um esquema financeiro, só isso. Né? Ortodoxia e tradição são averiguados através da doutrina e da prática, e não através de um papel de autorização que veio de fora depois de um pagamento. Né? Então vamos pensar, vamos usar o raciocínio, cabeça não é só para botar chapéu. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela audiência. Espero que o vídeo tenha sido agradável, que tenha acrescentado alguma coisa a vocês. Não esqueça de deixar o seu like e até o nosso próximo vídeo. Tchau!